E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosa do livro O Corrupto, o Judas que Habita em Mim, do Márcio Bringente. A gente vai focar especificamente no capítulo 15, que se chama O Despertar do Morto Interior. É uma reflexão muito profunda sobre de onde vem, de verdade, a vida espiritual. Bora descobrir juntos essa jornada? Olha, o autor já começa sem rodeios colocando a gente de cara com o grande problema. A condição humana antes de Cristo, segundo a Escritura, não é de alguém que está só fraco ou meio perdido. É de morte. Isso aqui não é só uma força de expressão, não. É o ponto de partida, o problema fundamental que precisa ser resolvido na nossa história. Então, vamos lá. Se isso é uma história, a gente precisa conhecer bem o personagem. E o personagem aqui é o morto interior. Para a gente poder entender a transformação, a virada na história, primeiro a gente precisa sacar o que essa morte realmente significa. E aqui está o pulo do gato. Morte espiritual não tem a ver com ser uma pessoa má. Tem a ver com a completa incapacidade de responder à vida de Deus. Pensa no rádio que está desligado da tomada. A música pode até estar tocando na rádio, mas ele não consegue captar, não consegue responder. Essa ausência de resposta é esse o verdadeiro sinal da morte. E aqui que a coisa fica sutil e até perigosa. Uma pessoa que está espiritualmente morta pode, por fora, parecer incrivelmente religiosa. Sabe, aprende a falar o carentês, segue os comportamentos esperados, tem uma disciplina de dar inveja. Mas isso é só aparência. A vida de verdade se manifesta de outra forma, numa resposta que vem de dentro, numa sensibilidade, numa reação genuína à verdade e à presença de Deus. Então, peraí. Se o problema é uma incapacidade total de responder, como é que a solução acontece? Bom, ela não pode vir de nós mesmos. A mudança não começa com o nosso esforço. Ela começa com uma iniciativa que vem de fora, uma intervenção que muda o jogo todo. A analogia com a história de Lázaro é simplesmente perfeita para isso. Jesus não chegou no túmulo e tentou convencer o Lázaro a sair. Ele não ofereceu um plano de autoajuda. Ele deu uma ordem. E a ressurreição espiritual segue essa mesma lógica. Não é uma colaboração, é um ato de autoridade soberana. E esse é o ponto da virada na nossa narrativa, é o clímax. A vida não começa porque a gente um dia decide acordar. Ela começa porque uma voz nos chama. É uma resposta a um chamado que vai lá no fundo, nos nossos lugares mais mortos e enterrados e que tem o poder de criar vida onde não existe absolutamente nada. Só que é bem aqui que muita gente se perde no caminho. Existe um perigo muito real, o de confundir uma adaptação religiosa com uma transformação de verdade. Porque, olha, parecer vivo não é nem de perto a mesma coisa que estar vivo. E o livro nos alerta para essa armadilha. A diferença é da água para o vinho, gente. A adaptação é toda sobre o exterior, focar no comportamento, repetir padrões, tratar a fé como se fosse só um monte de informação para decorar. Já a transformação, essa é de dentro para fora. É sobre estar vivo de verdade. É responder à verdade e sentir a fé como uma realidade que pulsa aqui dentro. Beleza? Então, como a gente sabe que deu certo? Se não é só sobre o comportamento por fora, quais são os primeiros sinais de que a transformação rolou de verdade? Vamos ver como essa vida nova começa a dar as caras. E olha só que interessante. O primeiro sinal não é um superpoder, não é força, é sensibilidade, uma nova consciência. De repente, coisas que antes passavam batido agora começam a gerar um desconforto interno, uma incompatibilidade. E o mais importante, a fonte de onde a gente tira a nossa vida começa a mudar completamente. Essa mudança de fonte é talvez a mais radical de todas. A gente para de viver para Cristo, naquele esforço sem fim de agradar, de ter um bom desempenho, e começa a viver a partir de Cristo. A vida passa a ser extraída dele. A identidade não é mais sustentada por aprovação externa ou pela necessidade de controle, mas pela presença dele em nós. E qual é o resultado final dessa jornada toda? O autor usa uma expressão que eu acho fantástica, o descanso do governo. É uma paz profunda que não vem porque os problemas sumiram, mas porque quem está no comando aqui dentro mudou. É só a gente parar para lembrar como era antes. Uma vida de tensão constante, né? Aquele esforço exaustivo para manter as aparências, para se justificar e, acima de tudo, para preservar o controle. Era um fardo pesado de carregar. Agora, a dinâmica é outra. O governo interno mudou de mãos. A vida deixa de ser administrada pelo medo de errar e passa a ser guiada pela presença ativa de Cristo. A liderança não é mais nossa. Isso nos leva a uma conclusão que é, sinceramente, libertadora.
A vida cristã ainda exige esforço, claro, exige disciplina, obediência. A diferença é que aquele fardo, aquele peso esmagador de ter que sustentar tudo sozinho, esse fardo simplesmente cai. Mas atenção, é fundamental entender que o despertar não é o fim da linha, é só o começo. Pensa no Lázaro de novo. Ele saiu do túmulo, vivo, mas ainda estava todo enrolado nas faixas da morte. Com a gente é a mesma coisa. Temos hábitos, estruturas mentais, vínculos emocionais que ainda nos prendem. A grande diferença é que agora, vivos, nós temos o poder para lidar com isso. No final, a reflexão que o autor deixa é esta. A jornada cristã não é sobre pessoas más tentando ficar boas. É a história de pessoas mortas que ouviram o chamado e receberam vida. E a grande pergunta que fica ecoando para a gente pensar é: onde essa vida nova está operando agora, em nós e através de nós?